Muito bem, está começando mais um Estação Rural na Café FM nesta manhã de quinta-feira, hoje dia 28 de setembro de 2023, sempre no oferecimento de Cicobi Crédito Sudeste, a sua cooperativa de crédito em Espera Feliz região. Estamos recebendo mais uma vez aqui o Renato. Renato, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes desta emissora. O nosso abraço hoje vai para o seu Osmar Rosa, sua esposa Aparecida, suas filhas Natane, Lohana e Chayenne. Não sei se acertei o nome de todo mundo. Nós vamos até tirar as amostras das raízes de café. É um dos viveristas que eu acompanho aqui na região e sempre é o mais adiantado. É o viver mais adiantado que nós temos. Então nós estamos para retirar as amostras das raízes para mandar ao laboratório. É um viverista tradicional, deve mexer com muda há mais de 30 anos, toda a sua vida foi feita desse jeito. Infelizmente teve problema de saúde ultimamente, mas está quase melhor que nós mesmos, viu, Pirovani? Então, um bom dia para todos. Beleza, então, Renato, bom dia para os ouvintes da Rádio Café FM. Hoje estamos aqui para falar mais uma vez a respeito do café, a respeito aí do manejo do café, mas antes de falar do manejo do café, nós iremos falar do mercado do café. O mercado do café que tem oscilado, que tem deixado alguns produtores aí preocupados porque o preço não está aquilo que eles esperavam e aguardavam aí, mas temos aqui que trazer essas informações então para você que está ouvindo a gente. Renato, como é que está o mercado do café? Na semana passada teve um pequeno aumento aí no café duro, e como é que está a situação para esta semana, para esta quinta-feira? Fala para nós aí. Olha aqui, na semana de 15 a 22, na semana passada, o café caiu na Bolsa de Nova York 5%. É uma queda muito grande, equivalente a 800 pontos. Se nós considerarmos em dólar, caiu 10,58 dólares. Então teve uma queda muito grande. O dólar, por sua vez, ele teve uma recuperação. Ele subiu 1,20%. E o dólar, que era 4,87 no dia 15, passou para 4,93. Mas como a queda na bolsa foi maior do que a alta do dólar, nós tivemos queda no café na Bolsa de Nova York em torno de R$40 que ele caiu lá na Bolsa de Nova York a semana que vem. Agora, no mercado interno aí, nós não tivemos queda nos compradores aqui da região. Permaneceu praticamente o mesmo. Café duro R$800 e café Rio em torno de R$740. Já na segunda-feira, dia 25, a bolsa caiu novamente, caiu 235 pontos. Então aí houve uma queda, certo, no mercado interno, aqui dos compradores da região. O café duro caiu R$10 e o café Rio também caiu R$10. Então hoje o café duro aqui na região 790 na segunda-feira e o café Rio 730. Nós soubemos que a Bolsa, que a Conab anunciou a previsão da safra em 54 milhões, isso foi um fator para cair o preço. Só que isso foi a confirmação dos dados anteriores que ela tinha anunciado. Não foi aumento grande coisa não, mas o pessoal aproveita de tudo, né? Agora, a onda de calor que atingiu a maior parte do Brasil nos últimos dias de inverno vai continuar na primavera, que começa agora. A Estação das Flores, né, que tem início nesse sábado, dia 23, sob influência do fenômeno El Niño e por isso com previsão de temperatura acima da média em grande parte do país e chuva intensa na região sul, principalmente em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Os estoques certificados lá na Bolsa de Nova York caíram, né? Hoje eles estão a 440 mil sacas,
há um ano era 485 mil sacas. Então, no mercado interno, os produtores têm segurado o café, praticamente vendendo aquilo que eles precisam para fazer um caixa para uma necessidade mais urgente. Então, muitas coisas têm que ser acompanhadas, certo? Principalmente essa questão climática. O que vai acontecer com o clima, com a produção do Brasil em 2024? É uma incógnita, né? Realmente nós poderemos saber isso só em dezembro, onde aqueles frutos que estão lá, eles vão formar a safra de 2000. Então é muita coisa que tem que ser monitorado, principalmente essa condição climática. Ô Renato, você falando aí a respeito da condição climática, nós tivemos aí já o início de primavera com calor muito intenso, acima da média, como você disse. Tivemos também algo diferente dos outros anos, umas chuvas no mês de agosto, que trouxe aí já uma florada bastante considerada aí para os cafeeiros. Agora estamos aí entrando já quase no mês de outubro, já na próxima semana já é mês de outubro, teoricamente seria o mês aí de chuvas e o mês da primeira florada do café. Essa flor que deu no mês de agosto, com as chuvas que ocorreram no mês de agosto, e agora essa temperatura muito elevada e esses dias com sol muito quente, isso não pode prejudicar aí essa florada para a próxima safra, não? Nós tivemos florada em agosto, certo? E na região mais baixa, um pouco, 800 metros, 800, tivemos uma florada fantástica na região, que pegou muito bem. Agora, na região mais alta, nós estamos agora com uma botação muito grande no café, nós temos observado, certo? Uma botação muito grande, esses botões ficam aguardando chuva para eles abrir florada 12 dias depois da chuva. O pegamento das floradas foi muito bom, certo? Mas esse calor pode prejudicar. Tem um fenômeno que em alta temperatura o botão vira estrelinha. Ele vira uma estrelinha, ele não dá flor não. Então isso aí pode haver prejuízo, certo? Mas isso aí só fica tudo definido em dezembro. Dezembro aí acabou a florada, vamos ver o que tem na lavoura, aí nós vamos saber. Então é muito complicado. Mas já deu umas floradas muito boas, né? E o pegamento foi muito bom e o chumbinho tá lá, né? Não vai ainda prejudicar esse chumbinho não, né? Então tá certo, Renato, falando um pouquinho a respeito aí do preço do café, tivemos uma pequena queda em relação à semana passada, o café Rio a 740 e o café duro a 790, uma queda de R$10 aí por saca da semana passada para esta semana que nós estamos vivendo aí. Na semana passada nós começamos a falar um pouco aqui no nosso programa a respeito aí da broca no café. O assunto é muito extenso, o Renato chegou um pouquinho atrasado a semana passada, acabou que não deu para poder concluir todo o assunto e nós vamos dar sequência a esse assunto nesta manhã, neste dia. E gostaria, Renato, que você relembrasse um pouquinho do que você já falou na semana passada e também, claro, informasse mais um pouco aos nossos produtores aí o que fazer, como fazer e o que não fazer para evitar aí a broca no café na lavoura para o próximo ano. Sobre broca do café, até esses dias eu estava conversando com o Chico Heitor, né? Chico Heitor, ele tem uma anotação nos cadernos dele lá na cabeça também. Então ele falou para mim que fazia 60, esses dias da semana, fez 68 anos que ele plantou o primeiro pé de café da vida dele. Isso foi em 1955, certo? Que o Chico Heitor, ele é contemporâneo meu, então quando eu tinha 9 anos, ele plantou o primeiro pé de café. Aí ele falou que um maquinista no dia chamou o pai dele, para o pai dele conhecer a broca do café. E o Chico Heitor foi lá e estava numa vasilha lá, café com uma quantidade de broca, mas comendo café doidado. O Chico Heitor ficou apavorado com aquilo, pensou assim, mas o bicho vai comer toda o café. Estava sendo conhecida a broca ainda em 55, que a broca apareceu no Brasil em 1923, em São Paulo.
através de uma café que veio do Oriente Médio, veio a broca, em 1923, há 100 anos. E aquilo foi um alarme muito grande, porque o Brasil naquela época, hoje o Brasil ele tem várias fontes de exportação, é soja, é milho, é trigo. Naquela época o Brasil dependia só de café, praticamente de café. Então se a broca acabasse com o café, diminuísse o café, ia ser um problema sério. O pessoal ficou apavorado com aquilo, muito estudo fez, e a broca de São Paulo, ela espalhou para o Brasil. E aí nesse dia o Chico me falou que o maquinista chamou o pai dele e ele para conhecer a broca do café. 55 estava aparecendo por aqui, né? Então, naquela época, na década de 60, o produtor de café da nossa região, ele produzia café com um sócio majoritário que era a broca do café. A broca só entrava no prejuízo, não entrava na despesa. Então era um prejuízo muito grande. A gente sabe que 4 arroba de café, que é 120 quilos, dá um saco de café. E naquela época acontecia de 4 arroba, em vez de dar um saco de café, dava 45 quilos de café. Por quê? Era muita broca. Naquela época a nossa lavoura tinha 50 anos, eram umas moitas de café com 20, 30 guias, muita coisa, muito grande, e morro abaixo, não é isso? Muita lavoura abandonada, e aí aquilo era um problema sério. A broca ia multiplicando e ia embora. Então era um prejuízo muito grande. Isso foi bem resolvido com a erradicação do café. Em 1962 e 66, o governo, através do IBC, promoveu a erradicação do café no Brasil. Essa nossa região aqui, que hoje, Zona da Mata e Vale do Rio Doce, num ano bom dá até 8 milhões de sacas de café, passou a produzir 300 mil sacas de café. Aí resolveu o problema da broca, porque arrancou a lavoura, a única fonte de alimentação da broca é o fruto de café, diminuiu. Então hoje, o produtor não precisa ficar apavorado que a broca vai dar milhões de frutas de café, que vai fazer a mesma coisa que fazia 60 anos atrás. Mas nós devemos ter cuidado. Hoje nós não temos lavoura abandonada. Se o indivíduo resolver abandonar a lavoura, ele arruma uma máquina, vai lá, arranca a lavoura, ou planta outra, ou faz pasto. Naquela época, como é que ele tinha que erradicar uma lavoura? No machado. Arrancar uma lavoura grossa com 10, 15 dias no machado, no boi. Então era muito difícil, ele deixava a lavoura abandonada para lá. E a broca foi multiplicando. E o trato da broca que tinha naquela época era o BHC, pó de broca, que seria pulverizado. Uma coisa muito difícil de acontecer. Então, aqui, por exemplo, hoje em dia, nós não temos muita broca, não, principalmente na região mais alta. Mas em determinados anos ela aparece. Esse ano ela apareceu com certa frequência nas nossas lavouras. Ô Renato, essa questão aí das altas temperaturas que nós estamos enfrentando nos últimos dias, esse comecinho de primavera, isso ajuda na proliferação aí dessa broca ou não influencia em nada aí essa temperatura alta? Ajuda muito, a alta temperatura ajuda muito. Por que na região mais alta a broca é menos? Porque a temperatura é menor, então ela ajuda. Essa chuva de inverno ajuda também. Chuva em agosto. Porque quando não chove em agosto, setembro, o fruto do café fica tão seco lá que não tem condição da broca proliferar nele. Agora, chovendo, aí ele fica umedecido e a broca tem mais condições de desenvolver nesses frutos da broca. E se nós temos várias floradas, nós vamos ter uma colheita desuniforme. O ano que vem nós vamos ter uma colheita desuniforme. Nós vamos estar colhendo, tem fruto seco, tem fruto verde, tem fruto maduro, tem fruto de várias maneiras, né? Então a broca vai ter sempre aquela fonte de alimentação mais ideal para ela, que é o fruto verde
granado, né? Então, a broca, o que é a broca? É um besourinho de cor escura, brilhante, né? Que assustou na época. O Chico Heitor ficou apavorado com aquela quantidade de besourinho, né? Do tamanho da cabeça de um alfinete, medindo 1,5 milímetro de comprimento. Para cada macho existe 10 fêmeas para cada macho. Os machos não voam e permanecem nas sementes dos frutos de onde se originam. Em uma safra, um casal de broca produz milhões de brocas vivas. As brocas furam os frutos de café e causam o prejuízo. Enquanto ainda não há o seu fruto preferido de café, que é o grão verde já desenvolvido, a broca não vai atacar um fruto verde que está cheio de água ainda. Tem que ser um fruto que já tem a massa, que já está desenvolvido. Então, quando ela ataca, ela vai lá, ela entra no chumbinho, né? Fura um buraco, mete-se nele lá, deixando o traseiro do lado de fora. Quando o fruto está granado, reinicia o trabalho. Entra toda lá dentro do fruto. A broca procura a coroa do fruto. Ela perfura na coroa, né? Faz uma galeria e entra lá onde bota os ovos. Os ovos da broca, aí nascem as larvas, né? E o que são essas larvas? São as larvinhas brancas que comem a parte de dentro do fruto. Depois de alguns dias, essas larvinhas viram brocas adultos, sai, acasala e faz mais uma ninhada. De cada 10 ovos nasce um macho e 9 fêmeas, que se casam lá mesmo, dentro do grão de café. Os machos morrem logo e as fêmeas abandonam o fruto atacado. Saem em busca de frutos novos, para criar novas famílias. Em um ano chegam a produzir 7 ninhadas. A mãe deixa milhões de brocas filhas, capazes de furar outros milhões de frutos de café. Essa é a história da broca, inimiga do seu cafezal. Então, nós não podemos esperar que a broca se multiplique na nossa região. Ô Renato, o que o produtor não deve fazer para evitar aí que a broca possa atacar o seu cafezal? Quais as medidas que ele não pode fazer de maneira alguma para evitar esse ataque dessa praga no seu cafezal? Nós vamos chegar lá ainda, né? Vamos chegar. A importância, qual que é a importância da broca? Ela danifica diretamente o fruto e sua qualidade, com prejuízos na própria safra em que ocorre. Eu mesmo tenho uma lavoura de café, esses dias levei uma amostra de café. O que aconteceu? Café Rio, com 35 de cata, corte de R$20. Por quê? Uma lavoura velha, aí a lavoura velha tem condição de dar então esse café vai perder, em vez de ser R$700, vai ser 680, porque a cata é originária da broca. Então, lavoura velha é muito mais favorável à broca. Então, nós temos que sair dessas lavouras de velha na nossa região. Isso aí ficou muito bem claro. Agora, quais os prejuízos? Queda de fruto. No fruto novo, a broca efetua uma perfuração rasa e não se estabelece. Não põe ovos. Devido ao seu estágio, ela entra lá, o fruto está com muita água, ela entra e não põe ovos. Mas essa perfuração provoca a queda dos frutos. Então o fruto cai por causa dessa perfuração. Em café conilon comprovou-se que de cada 4 frutos brocados, 3 caíram e apenas 1 ficou na árvore. Redução do peso. É lógico que depende do nível de ataque. Dá-se um exemplo. Com 24% de frutos brocados, temos perda de peso de 13% a 17%. E com o tipo passando de 4 para 7,8%. Então, a perda com 24% dos frutos brocados, 13% a 17%. E o tipo cai muito. O rendimento do café coco geralmente 50%. A gente sabe que o café coco dá um rendimento de 50%. 100 kg dá 50 kg de café limpo. Isto é, 120 kg de café em coco produz uma saca de café beneficiado. Pode chegar em casos extremos a 30%.
isto é, 120 quilos de café em coco produz 30 quilos de café beneficiado. Isso na década de 60 acontecia muito. O camarada ia limpar café e ficava doido. Por quê? O camarada armazenava café Natura com umidade de 14%, 15%, a broca continuava comendo. Hoje, se você secar o café a 12%, café no secador, no terreiro, ela não vai continuar comendo na tulha, não. Na época, o café ia comendo na tulha e o cara chegava lá. Tinha 120 quilos de café. Achava que ia dar 60 quilos. Dava 45 quilos ou até 30 quilos só de café. Isso aconteceu muito na década de 60. Isso que não vai acontecer mais não, né? Perda de qualidade. Depreciação do aspecto dos grãos e perda do tipo. Cada 5 grãos brocados constitui um defeito, levando os cafés brocados a preços baixos, implicando na redução do café exportável. Café brocado, ele não pode nem ser exportado, uma vez que são admitidos no comércio externo apenas lote com menos de 10% de grão brocado. Então, café com mais de 10% de grão brocado, ele não pode ser exportado. Outra perda é que os cafés brocados em estágio avançado boiam no lavador e passam junto com o seco, reduzindo assim a fração de café maduro de melhor bebida. Condições favoráveis. Como o único lugar que a broca vive é o fruto de café, todas as práticas que favoreçam a permanência, aí eu estou respondendo aquela pergunta, desses frutos em condições próprias, a alimentação das brocas, aumentando seu ataque e destacando-se. Colheita mal feita, quando se deixa fruto em maior quantidade na árvore e no chão, é um fator importante para que a broca se multiplique. Ambiente sombrio, lavouras fechadas, faces noruegas, onde os frutos e as brocas permanecem abrigados. Então, lavoura fechada, lugar sombreado, é um ambiente favorável para a proliferação da broca. Um período úmido na entre-safra, de setembro a novembro, oferece condições para a sobrevivência da broca. Esse período úmido que nós tivemos em agosto, ele vai oferecer condições para a sobrevivência da broca. Presença na propriedade de cafés abandonados. Se a gente tem um café que a gente resolveu abandonar, arruma uma máquina e arranca ele. Ou vai plantar dali 1 ano, 2 anos, mas não deixa lá esse café abandonado, que a broca não respeita a divisa da propriedade. Ela tem um voo bastante longo. Então devemos erradicar esse café velho, tem ainda alguma coisa na propriedade, arrumar uma máquina, erradicar, para depois plantar um novo café. Ocorrência de período seco no trânsito da broca. Então, quando a broca vai pular do café do chão para o café da árvore, quando ele está verde com massa, lá para o meio de dezembro afora, e se tiver um período seco aí, é altamente favorável à broca. Agora, se estiver chovendo muito, é desfavorável à broca. Outra coisa, florada desuniforme. Esse ano nós temos florada desuniforme. Em agosto, setembro, outubro. Então isso favorece, porque ela vai ter sempre aquele material que ela gosta muito, que é o verde. Colheita Renato, tardia. Você falou algo aí que a broca não respeita a divisa. Eu tenho a propriedade, vamos supor que eu tenho a propriedade, tomo todas as precauções, não deixo o café ficar perdido para lá, faço tudo corretamente. Mas o meu vizinho tem uma lavoura velha que resolveu deixar abandonada para lá, que não está cuidando, e essas brocas começam a se proliferar na lavoura do meu vizinho. Aí o que eu devo fazer para poder proteger a minha lavoura, a minha propriedade? Como é que eu faço essa questão aí? Não tem nada para fazer. Às vezes conversa numa boa pro vizinho: meu filho, você tá com essa lavoura abandonada aí, dá uma arrancada nisso aí, espera a área descansar, depois você plantar um café, fazer coisa. Não é bom você ficar. Agora não vai obrigar ele, não tem jeito de obrigar ele a arrancar a lavoura, né?
É isso aí que tem que... Mas não tem nenhum fungicida, nenhum remédio que eu possa utilizar na minha lavoura? Existe lá, que a gente vai chegar lá. Que é um controle que não é grande coisa, não. O remédio não é grande coisa, não. Colheita tardia. Na região mais quente, o ciclo de vida é encurtado. Na região mais quente, o ciclo da vida da broca é encurtado. Então, tem mais gerações numa safra. Na região de altitude elevada, o ciclo de vida da broca é mais longo, então tem muito menos prejuízo. Aí a influência da temperatura. Agora, o controle da broca é no trânsito dela, é quando ela vai pular do café que estava no chão para o café que estava na árvore. Então é ali em novembro, dezembro. Esse ataque se intensifica a partir do início da maturação. Ensaios orientam que o período normal de controle é de dezembro a fevereiro. Antigamente era só admitido o controle nas fases iniciais de ataque. Hoje, como inseticida Indulsulfan, esse inseticida Indulsulfan, que era muito eficiente no controle da broca, ele foi retirado do mercado porque ele matava também um aplicador. Então, esse aí tira fora. Né? Agora, o mais importante é o controle cultural da broca. É esse que tem que pensar nisso. Devemos usar práticas que reduzam a geração de insetos. Colheita bem feita, derriçando todos os frutos do pé, se possível com repasse. É muito importante, pois trabalho recente comprovou que 2 meses após a colheita, eles tinham 100% de infestação, enquanto que os do chão tinha 32%. Em resumo, o café que fica na árvore é pior do que o café que fica no chão ainda, né? Numa colheita pequena como a nossa, é muito difícil catar todos os frutos do chão. Então, 2 medidas são indicadas, nos casos apropriados. Esse ano nós tivemos uma colheita pequena, então é difícil você catar o café do chão. Agora, aí pode usar sopradores, arruadores para limpar debaixo do cafeeiro, levando os frutos para o meio da rua e aí trinchados ou incorporados ao solo, junto com folhas e outros ciscos, aceleram a sua decomposição. Sabe-se, entretanto, que a broca tem capacidade de emergir de fruto enterrado no solo a cerca de 10 centímetros. Usar em menor escala os fungicidas e inseticidas foliares para evitar sua interferência com os fungos e vespas parasitas de broca. Nós temos os parasitas das brocas, como as vespas, os fungos. Às vezes o indivíduo usa muito inseticida, fungicida na lavoura, que acaba atrapalhando essas vespas, esses fungos que acabam sendo o inimigo natural da broca. Né? Agora, levantamento cuidadoso dos frutos do chão, manutenção de lavouras abertas. Então, se a lavoura estiver muito fechada, certo? Tiver com uma quantidade de guia muito grande, 10, 12 guias, aquela quantidade de água abrindo para o meio da rua, fechando tudo, igual uma sombrinha, então nós devemos procurar sair dessas lavouras. Né? Eliminação de lavouras abandonadas, né? Que constitui foco de broca. Isso mas infelizmente não temos muita lavoura de café abandonado na nossa região, não. Agora, tem o controle químico também, né? Aí ele é feito, né? Com inseticidas, né? Aplicados lá quando faz um monitoramento, né? Quando o nível do ataque estiver em 5%. Aí devemos fazer a amostragem desses frutos, olhar quanto por cento de fruto brocado que eles têm, aí fazer a aplicação. Agora, a broca é diferente, ela ataca diferente de um talhão para outro. Então, um talhão mais fechado, ele é mais complicado, ele dá mais broca, às vezes, do que um talhão mais aberto
mais ventilado. Então nós vemos vários produtos liberados, né, para o controle da broca, produtos biológicos e tal, e inseticida, né, que pode ser usado no controle da broca do café, uma vez feito a amostragem. Nós não vamos aplicar um inseticida se não tiver broca na lavoura. Então nós devemos ficar atentos com essa questão da broca do próximo ano, principalmente nos meses de dezembro a janeiro, não é isso? Ficar lá, olhar, ver se tem, né? Então, era isso que nós tínhamos que conversar com os nossos amigos, né? Vamos tomar cuidado, principalmente o controle cultural, que é o mais importante. Juntar café do chão, tirar café da árvore, não deixar a lavoura abandonada. Isso é o mais importante de tudo. Muito bem, Renato. Chegamos ao final, então, do nosso bate-papo aqui de hoje, da nossa conversa aqui, falando um pouquinho a respeito aí da broca no cafeeiro. Quais os cuidados que você, produtora, tem que tomar para evitar essa praga no seu cafezal. Queria que você deixasse as suas considerações finais e também aí seu telefone de contato para que, se algum ouvinte quiser tirar alguma dúvida com você, através do WhatsApp, poder te mandar aí perguntas para você respondê-los. Então, meu WhatsApp é 32 999 53 8829. Repetindo, 32 999 53 8829. Então, um bom dia a todos, né? Parece que hoje o nosso tempo já está mudando um pouco, né? Com esse calorão que está aí, até o nosso corpo fica ruim, né? Porque muda, o nosso corpo muda também, né? É difícil demais, né? Vamos ver essa questão climática e o que vai acontecer, mas no fim vai dar tudo certo, né? Um bom dia para todos. Muito bem, bom dia então, Renato. Renato volta na próxima quinta-feira com mais um programa Estação Rural, sempre no oferecimento de Cicobi Crédito Sudeste, a sua cooperativa de crédito em Espera Feliz e região. E eu volto daqui a pouquinho com previsão do tempo, com homenagens aos aniversariantes, é claro, com a sua participação aqui na Café FM. Bom dia!